Olá pessoal, Marcos Kamogawa para mais uma videoaula da disciplina Preparo de Amostras para Análise Elementar, dando sequência na temática que a gente já iniciou, que é a análise de suspensões por ICP-OS. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interferências na técnica de CPOS, uma vez que nós estamos adicionando materiais orgânicos diretamente no plasma, o que isso pode causar, né? Quais são os problemas associados a essa estratégia de análise que a gente vai falar. Bom, inicialmente, o que seria interferências? Nada mais é que uma perturbação do sinal analítico causada aí pela algumas alterações, algumas influências, como por exemplo, no transporte das amostras, na emissão do elemento, né, então nos processos espectroscópicos, e na interferência por sobreposição de sinais analíticos de outros elementos presentes também na matriz da amostra, que vão acabar muitas vezes interferindo nos resultados. Então, quais são os tipos de interferências que a gente pode ter em CPOS? São majoritariamente de duas classes, as interferências não espectrais e interferências espectrais, sendo que quando a gente está falando da etapa de preparo de amostra ou da sequência analítica, a gente pode fazer alguns destaques para cada etapa. No caso da solubilização e decomposição, uma pergunta que é necessária ser feita é qual o solvente que nós estamos utilizando, qual a concentração desse solvente e desses reagentes, na diluição, quais os elementos que a gente está fazendo a determinação, quantificando, e qual a concentração desses elementos presentes na minha amostra. Isso tudo vai acabar influenciando bastante os resultados analíticos que a gente tem. E também as características químicas. É um composto orgânico, é um composto organometálico, ele tem alta estabilidade térmica ou não. Ainda falando da sequência analítica, quando a gente fala mais especificamente do instrumento do ICP-OS, a gente precisa observar alguns aspectos, como a nebulização, o tamanho de partícula, os efeitos térmicos de transformação no plasma, né, e, propriamente dito, a quantificação, como os resultados são obtidos. Na nebulização, um ponto bastante fundamental que a gente já viu lá na aula anterior é quando falava sobre o nebulizador, o tipo de nebulizador utilizado, qual é a eficiência de transporte, qual o tamanho de partícula que ele suporta. Quando a gente está falando do tamanho de partículas, em geral, a gente vai ter que seguir aqueles mesmos conceitos atribuídos para todas as outras análises de suspensões, no qual o tamanho de partícula tem que ser inferior a 20 micrômetros, preferencialmente menores que 10 micrômetros. Então, quanto menor, melhor e mais rápido serão os processos térmicos. O plasma também será necessário a gente otimizar o equipamento para trabalhar sempre em condições robustas. O que seria isso? A melhor condição entre potência e introdução da amostra, né? Então eu reduzo a vazão do nebulizador e aumento a potência do sistema para chegar a essa obtenção. Nessas condições a gente tem a geração de espectros e, dependendo da matriz, dependendo da quantidade de elementos presentes, ela pode ser muito complexa, trazer aí algumas complicações durante o processo todo. Na quantificação, né, usualmente a gente tem que selecionar qual o comprimento de onda que a gente vai utilizar e verificar se esses resultados estão tendo interferências espectrais ou não. A resolução desses problemas com interferências espectrais vai depender muito da configuração do equipamento que você está utilizando, tanto em termos de resolução ótica, como na facilidade do software em identificar e tratar esses problemas. Vamos falar inicialmente, então, das interferências não espectrais. Geralmente, as interferências não espectrais são interferências de propriedades físicas, como, por exemplo, as amostras terem viscosidade ou tensão superficial diferente. Quando a gente está falando de suspensões, se o tamanho de partícula varia, eu vou ter nebulizações de forma diferente também, né? Partículas menores vão ter uma fluidez melhor do que aquelas maiores. Se essa minha amostra apresenta junto compostos voláteis ou não, né? Se eu vou ter a presença de
soluções salinas e, consequentemente, elementos facilmente ionizáveis que muitas vezes pode saturar o plasma com uma quantidade enorme de elétrons que acaba interferindo e modificando aí algumas determinações, principalmente daqueles comprimentos de ondas de emissões iônicas. A gente vai ver tudo isso. Bom, um exemplo que demonstra exatamente esses aspectos das propriedades físicas é esse apresentado aqui na Espectroquímica Acta, né, do grupo da Espanha, no qual eles fizeram uma avaliação dos efeitos diferentes ácidos inorgânicos que a gente tem na ionização, na emissão dos elementos em CPUS. Então eles usaram um nebulizador de tipo concêntrico, então era apenas soluções que eles estavam avaliando, utilizaram uma câmara de duplo passo, uma potência operacional de 1,45 kW, configurações de gases aí de 15, 0,5, 0,5 para os gases externos, auxiliares central. A configuração era radial, né? Então a gente tinha um aparato adicional que era adicionado antes da entrada das amostras na tocha, que era um laser que fazia um monitoramento do tamanho das gotas desse aerossol para avaliar como isso era influenciado. Eles desenvolveram um sistema utilizando duas bombas peristálticas, no qual a amostra ia sendo gradualmente acrescida de uma solução ácida, né, e mantendo a concentração do analito constante. Então ele só ia aumentando a quantidade de ácidos, né, nessa mistura, modificando então o meio, o transporte dessa solução, o meio em que se encontrava aquela solução da amostra. Então, fazendo isso, eles testaram 4 ácidos, né? Na verdade 3 ácidos e uma mistura desses 3 ácidos, seria o ácido clorídrico, nítrico e sulfúrico, que são os mais comumente utilizados. E monitoraram 2 elementos, manganês e alumínio. O manganês, eles monitoraram uma linha iônica e o alumínio uma linha atômica. Então, o que acontece aqui, né? Essa figura mostra para nós o seguinte: é o parâmetro original, o parâmetro sem as diluições, sem os processos que foram acrescidos dos metais, dos ácidos em si. Então, se não houvesse modificação nenhuma, esse valor de 1 seria mantido durante todo o processo, todo o aumento da concentração do ácido. Mas não é isso que a gente observa. Conforme eu vou aumentando a concentração ácida, a gente vai tendo uma redução do sinal, caindo lá para 0,79 para o ácido nítrico e clorídrico. E quando entra o sulfúrico na jogada, ele reduz muito mais esse processo, principalmente aqui para as determinações de manganês. Esse fenômeno ocorre porque a gente tem alterações da viscosidade das soluções, a gente tem alteração da tensão superficial. Então, quando altero a tensão superficial, o aerossol formado ele vai ter diferenças, né? Quer dizer que vou ter partículas de aerossol de maior dimensão, quanto mais viscoso for, e menos a amostra vai chegar até o plasma. Então, a gente tem uma redução de sinal, de intensidade, não por conta de interferências espectroscópicas, mas sim por efeitos físicos, efeitos de transporte. A amostra não chega até o plasma por conta do aumento de viscosidade. Então, veja aqui as diferenças que a gente tem para o mesmo elemento químico, quando eu utilizo diferentes concentrações ácidas. O ácido sulfúrico influencia severamente aí as determinações. Aqui é a mesma coisa para o alumínio, né, para o elemento alumínio. Vejo que na mistura dos ácidos, né, que seria representado por esses quadradinhos aqui, é a mistura dos 3 ácidos. Veja que o sinal é muito mais depreciado do que quando a gente tem nas outras composições. E as alterações são bastante severas. Qual que é a importância, então, pessoal, desse processo? Quando a gente está falando
de variações do sinal analítico em si, essas pequenas concentrações, ó, de 0,11 para o ácido nítrico, 0,17 mols para o ácido clorídrico e 0,03 do ácido sulfúrico, já causavam alterações de 5% no sinal analítico. Então, o que eu trago de informação aqui? O que é importante a gente destacar? Que a amostra e os padrões de calibração, eles obrigatoriamente têm que ter uma compatibilização de matrizes para que esses erros sejam minimizados. Imagine que você tem uma amostra, né, você fez uma digestão lá em bloco aberto, por exemplo, em frasco aberto, e evaporou quantidades diferentes de ácido. Tá? Um evaporou metade do frasco, o outro quase secou em si, e aí você recompõe isso numa solução aquosa. Né? E isso vai trazer uma complicação aí, alguns erros associados à determinação, basicamente somente por conta da concentração ácida remanescente. E isso é mais agravado ainda, por exemplo, se a sua curva de calibração é feita em ácido nítrico com 1% e as suas amostras têm ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Né? Então, elas são incompatíveis. Então, quando eu falo de compatibilização, é tornar as amostras e padrões totalmente iguais, né? Pelo menos o mais similares o possível, para que esses efeitos sejam minimizados e a gente tenha o menor erro possível. Aqui é só um exemplo do efeito de matriz quando a gente começa a observar a potência do plasma. Tá? Quando a gente está avaliando robustez do ICP-OS, né, robustez nada mais é do que um parâmetro em que a gente ajusta o equipamento para o melhor desempenho espectroscópico possível. O que seria isso? Maior potência do plasma e menor vazão, introdução da amostra. Né? Eu coloco uma pequena porcentagem apenas da amostra. Isso faz com que a quantidade de amostra que chega até o plasma seja eficientemente transformada, né? Chegando ali aos átomos e emitindo de forma eficiente. Então, para monitorar esses efeitos de robustez, existem diversos estudos em que utilizam essa razão entre o magnésio iônico e o magnésio atômico. Essa razão magnésio iônico e atômico permite a gente avaliar se estou operando em condições robustas ou não. Nesse caso aqui, os autores utilizaram essa razão magnésio atômico e iônico e atômico, para monitorar como que ocorriam as alterações dessa robustez em função da adição dessas misturas. Vejo que para a maioria dos ácidos individuais ele não alterou, e quando a gente coloca a mistura de ácidos, aí sim a gente tem uma pequena alteração positiva nessa relação. O que seria isso dessa relação positiva? O valor de ionização está ficando superior ao valor de atomização. Então, algo no meio estava favorecendo a ionização dessas soluções. Aqui são os resultados obtidos a partir do laser, né, que foi adicionado. Então, a gente vê que conforme a gente vai aumentando a concentração das partículas, a concentração do ácido, as partículas tendem a reduzir o seu diâmetro, né? Nesse caso aqui, o raio que foi monitorado. Então, conforme a gente vai aumentando, né, as partículas acabam tendo alterações significativas aí durante todo esse processo. Bom, outro efeito de matriz importante de ser considerado, principalmente nas matrizes ambientais e que a gente utiliza para meios agronômicos, são as interferências de elementos facilmente ionizáveis. É muito comum, quando a gente está trabalhando com extrações, utilizar extratores como cloreto de cálcio, sulfatos de sódio, potássio, acetatos, acetatos de sódio, acetato de cálcio. Então, são extratores muito utilizados porque eles mantêm muitas vezes o pH perto da faixa de neutralidade,
eles são muito solúveis, então tem várias vantagens que são atribuídas a esses elementos. Só que existe um problema também. Tanto o cálcio como o sódio, como o potássio e todos os elementos da família 1 e 2, eles são facilmente ionizáveis. O que seria isso? Eles perdem facilmente os elétrons. E quando a gente viu na aula anterior, o plasma nada mais é do que uma nuvem de elétrons em si. E uma das premissas para que a gente tenha uma boa análise espectroscópica é que a minha fonte de emissão, no meu caso o plasma, ele seja muito estável. E quando a gente satura esses ambientes com elementos que fornecem elétrons para essa condição em si, a gente vai estar modificando essas estruturas, né, esse ambiente, e isso pode interferir de forma significativa nos resultados. Então, os autores fizeram um estudo complementar, no qual agora eles não estão mais olhando para os ácidos, mas sim para os elementos facilmente ionizáveis, e continuam monitorando lá o manganês na linha iônica e o lítio, agora lítio na linha atômica. Vejam que quando a gente tem adição crescente, né, de cálcio para esse ambiente, nessa extração, né, nessa solução em si, o valor do sinal para o lítio cai um pouco, mas para o manganês, né, em 1000 ppm aqui, cai na ordem de 5% também. Então a gente tem alterações por conta da presença de cálcio. Imagine que sua amostra fosse um carbonato de cálcio, isso seria muito severo. Para o sódio, olha, veja como isso é muito mais significante. Com 1000 ppm, 1000 mg por litro de sódio, né, a queda, né, que a gente obtém aí dos sinais de lítio e manganês são bastante significativos. Uma redução de 5% do sinal, ela é obtida aqui com menos de 500 ppm, né, em torno lá de 400, 400 e poucos ppm, a gente já reduz em 5% o sinal em presença de sódio. Veja que isso é muito fácil de obter, gente. Muitas vezes a gente trabalha com soluções extratoras na ordem de 1 mol por litro. Então, 1 mol por litro é muito mais do que 500 ppm que a gente está falando aqui. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado por conta disso. Também ocorre quando a gente muda a concentração salina, estou mudando as propriedades coligativas dessas soluções, né? Então também tem a influência no tamanho da gota, né? Também causando aqui alterações significativas com o aumento dessa propriedade. Então, nesse caso agora, quando a gente estava falando dos ácidos, basicamente os efeitos que a gente tinha eram efeitos físicos, de transporte. Nesse momento agora, para cálcio e sódio, além dos efeitos de transporte que a gente está vendo aqui, que alteram os tamanhos das partículas, a gente vai ter também influências na ionização. Então a gente vai ter influências na estrutura do plasma. Aqui alguns ácidos orgânicos que também foram testados e demonstrados, né? Vejam que de forma adversa aos ácidos minerais que a gente verificou, com a adição dos ácidos orgânicos, a gente tem um sinal acrescido, ele aumenta o sinal relativo, né? Isso acontece porque a gente inserindo a esse plasma condições ambientais totalmente diversas, né? O carbono presente no ácido acético consome a energia do plasma, então ele altera de forma bastante significativa as reações. Então, para esses elementos, cobre, zinco atômicos e manganês iônico, vejam que os sinais foram aumentando crescentemente conforme a concentração aumentou. O etanol também, né, produz aqui efeitos bastante pronunciados quando a gente está aumentando a concentração a porcentagem de etanol nessa solução.
Então, muitas vezes eu estou utilizando uma extração, fazendo uma extração orgânica, é importantíssimo então que a gente ou padronize a concentração de etanol ou elimine ele do meio reacional. A presença, né, desses componentes, vejam que ele interfere significativamente na robustez dos sistemas. O ácido acético nem tanto, mas o etanol de forma bastante significativa. Por quê? O etanol ele é volátil, então durante a etapa de nebulização, né, o etanol tende a ser transferido, né, no nebulizador de forma muito mais eficiente que a própria solução que está sendo ali nebulizada. Então isso causa aí essas relações de transporte muito diferentes. Tá? Então as alterações de estabilidade do plasma, elas são muito associadas à adição de elementos facilmente ionizáveis, né, como lítio, sódio, potássio, bídio, césio, cálcio. Ela depende muito das concentrações das espécies, então qualquer metal colocado em quantidade vai interferir essa energia do plasma, né? Não necessariamente precisa ser metal, pode ser também outros elementos em si. A matéria orgânica, a gente viu que a presença de carbono no plasma, quem já viu a adição de um solvente orgânico ao plasma do ICP, vê até que muda a cor, né? A chama ela fica esverdeada por conta da emissão dos sinais de moleculares de carbono, né? Então tem influência significativa. E vários outros efeitos aí associados à estabilidade do plasma, como por exemplo a alteração da vazão, alterações do fluxo de nebulização, a presença de compostos refratários, né? Então a gente vai ter uma série de modificações que podem acontecer. Tá? As alterações no plasma também foram temas de muito estudo na década de 90. Né? Eu trago aqui para vocês um exemplo disso, desses estudos, no qual eles estudaram diferentes matrizes e a influência na densidade dos elétrons presentes nesse sistema. Né? Nesses estudos, eles demonstram realmente que a manutenção do plasma, a estabilidade do plasma, é fundamental para que a gente tenha uma boa análise química. Então, quando a gente está fazendo uma associação agora às suspensões que a gente estava discutindo na aula anterior, é tudo que favorece esses efeitos de interferência. Então, por exemplo, a gente está adicionando matéria orgânica, a gente está adicionando soluções ácidas que muitas vezes não conseguem ser simuladas nos padrões de calibração. A gente tem, então, modificações que muitas vezes eu não consigo reproduzir numa curva de calibração. Então, acaba tendo aí dificuldades. Então, a gente precisa partir para algumas estratégias para minimizar esses efeitos. Então, só vamos colocar alguns cenários aqui para discutir um pouquinho para vocês entenderem. Então, nesse primeiro cenário, a gente tem uma amostra com a matriz constante. Né? A minha amostra é bem homogênea e ela não se modifica. Por exemplo, a solução de concentração ácida elevada ou com a concentração de um elemento matriz elevado. Né? Eu tenho uma matéria orgânica elevada. A forma de solucionar isso, já que a curva de calibração não vai conseguir simular exatamente o que a amostra tem, a gente tem que fazer o matrix matching, né? Ou a solução, o preparo da curva de calibração em meio da amostra, uma adição de analito. Eu vou pegar minha amostra, colocar ela, distribuir ela em vários frascos e em cada um desses frascos eu vou adicionando meu padrão em ordem crescente, né, formando então uma nova curva de calibração, só que agora em meio da minha amostra. Os sinais de fundo necessariamente vão ter que ser monitorados para que eles possam ser corrigidos posteriormente.
Uma forma da gente avaliar se o efeito da matriz é bastante severo ou não é pegar minha amostra e fazer diluições. Essas diluições, né, se você diluir, por exemplo, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, conforme você vai fazendo isso, os resultados têm que ser lineares. Se ele não for linear, se esses resultados que você vai obtendo não forem lineares, isso indica que a matriz está sofrendo uma influência bastante severa e aí passa então a ter problemas de matriz, e aí então não há outra alternativa senão fazer o matrix matching ou a adição de analito para a nossa determinação. Tá? Nesse segundo exemplo, a gente tem a presença de matéria orgânica. Então, seria um exemplo aplicado à nossa suspensão, por exemplo, na nossa análise. Além das estratégias de diluição e adição de analito, a gente pode fazer algumas coisas também para melhorar o desempenho. A primeira delas é operar em condições robustas. Isso é fundamental para que a gente tenha uma garantia que o plasma tenha a máxima energia para poder degradar essas amostras orgânicas. Alguns equipamentos permitem que a gente torne a energia do plasma mais eficiente, adicionando então gases adicionais, por exemplo, colocando oxigênio junto com argônio na formação do plasma. Mas isso são equipamentos especiais e pouco acessível à maioria dos operadores. Então sobra a nós então novamente aquelas estratégias de avaliação por diluição e a estratégia de adição de analito. A adição do analito, ela vai trazer para nós um resultado, como a minha amostra já tem um elemento químico, então na adição zero, em que eu não estou colocando os padrões, ele vai ter um valor já acima do zero, ele vai ter uma concentração, e os outros valores adicionados, que eu coloco em ordem crescente, vai permitir que a gente faça uma curva de calibração. Se eu extrapolar esse valor até o valor zero, eu consigo determinar qual é a minha concentração analítica a partir dessa curva de calibração em meio da amostra. Então é assim que a gente faz a adição de analito e determina então, sempre que eu tiver interferências de matriz nas minhas amostras, eu vou trabalhar dessa forma para corrigir. Tá? Uma alternativa também muito utilizada para análises espectroscópicas por ICP-OS é fazer a adição de um padrão interno. O padrão interno tem como objetivo monitorar efeitos físicos, aqueles efeitos de nebulização, efeitos de transporte. Por quê? Eu vou adicionar um elemento de concentração conhecida, um elemento químico que não tem na minha amostra. Então, por exemplo, itérbio, telúrio, qualquer elementos bem raros que você tem certeza que não tem na sua amostra, você vai colocar no seu padrão de calibração e na sua amostra para garantir que as condições de transporte estão iguais. Então, se todas as amostras tiverem a mesma quantidade do padrão interno, o sinal analítico ele vai ter que ser igual, ele vai ter que ser mantido para todos. Por quê? Que se, por exemplo, vamos dizer, você fez uma digestão e cada frasco das suas amostras, uma ficou com uma acidez de 1%, a outra 2%, a outra 2,5%, a outra 1,35%, cada um vai dar um sinal diferente por conta dos efeitos de transporte. Então, o que a gente faz? Adicionando o padrão interno, aqui exemplificando, na sua curva de calibração, no seu sinal de referência, você sabe qual vai ser a intensidade do padrão interno. E aqui você tem um sinal da sua amostra. Quando eu tenho efeito de transporte, e depreciou o sinal analítico,
o que vai acontecer? Vai reduzir o sinal, né, que está chegando lá no plasma. Chegou menos amostra no plasma, então o sinal vai cair. Só que nesse caso, como eu estou colocando o padrão interno, mesmo com a adição, com a redução da quantidade de amostra que está chegando, eu vou ter uma resposta que pode ser corrigida. Por quê? O padrão interno também caiu, né? E ele vai diminuir proporcionalmente a minha amostra. Então, se nesse caso caiu uma N%, a minha amostra também pode ser corrigida em N% para mais, a fazer esse acréscimo. Eu sempre posso monitorar, então, esses efeitos de transporte com a adição de um padrão interno. Tá? Toda vez que você estiver trabalhando com blocos de gestores, aqueles de 40 posição, em que muito provavelmente as concentrações são variáveis, é recomendável fazer uso de um padrão interno. No segundo caso, aqui na amostra 2, a gente tem também uma atenuação do sinal analítico, veja pelo padrão interno aqui representado, tá? Só que o sinal analítico ele tá muito maior. Então, nesse caso, o que acontece? Esse sinal também está depreciado, então eu tenho que acrescentar ele a essa situação, né? Fazendo adição aí, um complemento desses cálculos. Para a gente finalizar, falar um pouquinho agora sobre as interferências espectrais. A maioria das interferências espectrais, né, comumente associados aí a essas estratégias de suspensões e tal, é dada pela sobreposição de linhas. Elementos que estão presentes na minha amostra e que têm comprimentos de onda muito próximos ao do analito que eu estou querendo observar. E aí a resolução dos instrumentos não é suficiente para poder eliminar essas interferências, essas sobreposições de sinais. Né? Por que isso ocorre? Porque a gente tem elementos químicos que têm milhares de linhas de emissão. Então, se ele está presente em solução, com certeza ele vai acabar ficando próximo de algum dos elementos que você quer quantificar. Então, por exemplo, o hidrogênio tem só 8 linhas de emissão, mas o césio tem 2.532 linhas. O ferro também tem muitas linhas de emissão, né? Então acaba tendo problemas aí. Muitas vezes essas sobreposições podem ser totais ou parciais, dependendo do que a gente está monitorando. E além disso, a gente também tem como interferências espectrais o sinal de fundo, que pode interferir de forma bastante severa nos processos. Nesse trabalho aqui, foi avaliado a influência da interferência espectrais nos sinais. Então, eu acho que a melhor forma da gente entender esse processo de interferência é olhando aqui os dados. Então, por exemplo, quando a gente faz a leitura somente de uma solução 10 mg por litro de chumbo, veja, em amarelo aqui é o nosso sinal analítico. Quando eu faço a adição de 2.000 ppm de ferro, né, que nesse caso poderia estar na amostra, mas aqui, só para exemplificar, é o sinal de um padrão de ferro sozinho, veja que a gente tem um comprimento de onda próximo. Nesse caso aqui, 220 e 657 nanômetros. E o sinal do chumbo, 220 e 353 nanômetros. Veja que a resolução espectral do equipamento permite separar esse sinal do ferro e o sinal do cálcio, né, do chumbo. E só que, veja que a linha base, né, por conta da presença do ferro, fez com que esse sinal fosse aumentado. Quando eu adiciono cálcio ainda a esse sistema, 2.000 ppm de cálcio, a linha base aumentou mais ainda. Houve então uma boa resolução espectral que separou, esses elementos, mas elevou o sinal de base dessa minha determinação. O que isso traz como consequência, pessoal? Então, por exemplo, quando eu estou falando do chumbo,
né, sozinho em solução pura, a linha de base se apresenta lá embaixo. Quando eu tenho meus agentes contaminantes, interferentes lá, o ferro, o cálcio, a linha de base foi acrescida e aumentou significativamente. Então, o que é o sinal analítico agora para mim? Basicamente, é esse pico aqui, ó, acima da linha de base. Tá? Se eu não tenho ferramentas de correção do sinal de fundo, a minha sensibilidade, né, para os meus limites de detecção e quantificação são perdidos significativamente. Né? Então, é necessário que a gente tenha, então, estratégias para poder corrigir esse tipo de interferência. Alguns equipamentos permitem fazer o monitoramento do sinal de fundo, diferenciando do que é o sinal analítico para poder fazer essas correções. Tá? Mas vejam que, por exemplo, se aqui o que a gente tem é o sinal de 10 ppm de chumbo, se fosse valores menores, ele ficaria totalmente encoberto, né, pelo sinal de fundo, então não conseguindo fazer a determinação. Em análise de suspensões, esse fenômeno do aumento do sinal de fundo é muito comum, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Naquele exemplo anterior, a gente tinha uma sobreposição total, aqui é um exemplo de sobreposição parcial, né, no qual eu tenho um pico muito elevado adjacente ao meu sinal analítico, e aí essa banda se dispersa e acaba sobrepondo parcialmente o pico. Então aqui o sinal do chumbo sozinho, o sinal do meu interferente, nesse caso o alumínio, e aqui a gente tem a sobreposição parcial dos sinais, né? Então a correção, o sinal analítico também é depreciado por conta desse sinal de fundo. E aqui é uma sobreposição total, né? Veja que o sinal analítico e o sinal do interferente estão exatamente sobrepostos. Essa é a pior condição, essa a gente não tem recursos matemáticos, né, nem instrumentais que consigam fazer essa correção. Tá? Então, no primeiro cenário em que a gente tem um aumento da linha base, né, do sinal de fundo por conta disso, a gente vai fazer estratégias matemáticas que vão corrigir esse sinal de fundo, né, fazendo então uma subtração ou uma interpolação desse sinal de fundo e subtrair ele, né, desconsiderando então dentro desse sistema. A partir dessas correções matemáticas que ele faz, é possível da gente corrigir então os sinais de fundo. Tá? Isso vai depender muito do algoritmo que o software que você opera no equipamento ele consegue resolver. Tá? Então, cada fabricante vai ter sua estratégia de tratamento dos dados. Na sobreposição parcial, também é algo parecido. A única diferença é que muda o algoritmo de cálculo, né? Não é mais agora uma simples subtração, mas é calculada qual a influência desse ângulo e também pode ser calculado via software do equipamento. Quando a gente tem a sobreposição total, aqui não tem muita alternativa, a gente não consegue matematicamente resolver isso. Né? A gente tem uma dificuldade porque não tem como tirar o sinal de fundo, eles estão sobrepostos. Então a alternativa, né, nesse caso, é que a gente selecione outro comprimento de onda para o elemento que a gente está avaliando. Lembra que a gente falou que a maioria dos átomos tem dezenas, centenas de linhas de emissão. Então, nesse exemplo, aquela linha de chumbo estava totalmente sobreposta, não permitia então fazer nenhum tipo de tratamento matemático para correção do sinal de fundo. Então, aqui não nos resta outra alternativa senão selecionar outro comprimento de onda para monitoramento. Uma sugestão operacional para quem opera o ICP-OS é sempre adicionar mais de um comprimento de onda para cada elemento que você quiser analisar durante a análise, fazer durante a rotina.
né? Então, coloque sempre um comprimento de onda atômico e o outro iônico, às vezes mais de um, né? Um de alta e outro de baixa sensibilidade, para poder fazer o monitoramento. Então, para finalizar, né? O que é importante aqui quando a gente está falando do ICP e as suas interferências e associar isso à análise direta de suspensões? Primeira coisa, a gente tem que conhecer as nossas amostras, a solução que eu estou inserindo no equipamento e no plasma de modo geral. Tá? Se eu sei que ele contém vários sais, eu tenho que me precaver em termos de ionização. Se eu sei que ele tem muita matéria orgânica, eu preciso verificar também as robustezes das condições de operação, né? E para trabalhar isso de forma bem adequada. Então, identificando quais são os elementos principais, conhecendo bem a minha amostra, isso podem ser previstos e corrigidos. Tá? A sugestão para a seleção do comprimento de onda é sempre uma análise preliminar para saber como que está distribuído espectroscopicamente os sinais e selecionar mais de um comprimento de onda por vez, né? Então, se o seu equipamento permite isso, é adequado fazer isso. Fazer medidas de verificação para verificar a exatidão, por exemplo, fazer testes de adição e recuperação, adicionar padrões internos à amostra, tudo isso garante que os resultados analíticos obtidos vão ser os mais adequados possíveis, vão ser os mais precisos e exatos. Tá? E adotar sempre procedimentos de monitoramento do ICP-OS. Então, em qualquer análise que você for fazer, adicione sempre a linha do magnésio atômico e iônico para monitorar aí como que está a robustez desse sistema e quando você está passando as amostras. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.